Fala, meus amigos. Tite é um técnico medroso, retranqueiro, covarde ou está ultrapassado? Como você definiria o técnico Tite? Tá nítido aí que existe uma treta entre o técnico Tite e o Gabigol. A diretoria devia chamar os dois para conversar, para resolver isso aí, porque o Flamengo é maior do que todo mundo. Lembrando, galera, aqui todo mundo é Flamengo, estamos todo mundo do mesmo lado. Então vamos contribuir aí, deixa o seu like, se inscreva. Você que fica aí de cantinho, dá essa moral, dá essa relevância, você consegue me ajudar simples assim, taca o dedo no like, depois se inscreve, não custa nada. Abençoado, faça seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que está tropeçando, mas ainda tem chance de ganhar tudo. Se você confia, se você põe fé, comenta aí. Tamo junto. Vou deixar um QR Code na sua tela, você vai apontar o seu celular e vai colocar camisa e acessórios do Flamengo com desconto. Vai presentear quem você ama, vai ficar bonito na foto. Convenhamos, né? Flamenguista de verdade tem que ter sua camisa do Flamengo e tá em promoção. Tamo junto? Isso aí. Fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, a situação é a seguinte. Flamengo empata aí com o Vasco num jogo que o Flamengo jogou muito para empatar. É impossível de acreditar uma coisa dessa, mas é verdade. Dá para o Flamengo ter ganhado no mínimo aí de 3-0. O jogo estava fácil, estava na mão do Flamengo, mas o Flamengo foi ali enrolando, conseguiu fazer o gol. Depois que fez o gol, o time entrou numa soberba, ficou naquela achando que ganhava quando queria, e aí aconteceu. Vasco, num contra-ataque lá após o Léo Pereira cavar um pênalti que não existiu, faz o gol lá de cabeça com o Felipe Coutinho, que não está jogando nada. E aí, o que aconteceu? Empate. Ficamos frustrados, fica mais difícil dos líderes aí. O Flamengo agora tem 45, o líder, que é o Botafogo, tem 53, ou seja, 8 pontos de vantagem. Claro, temos um jogo a menos, mas não é garantido que vamos ganhar, pois o Internacional está na crescente aí. Em segundo lugar está o Palmeiras, com 50 pontos. Em terceiro está o Fortaleza, com 49. E o nosso Mengão aí com 45 em quarto. Isso mesmo, pressionado aí pelo São Paulo, que vem logo atrás com 43. Ou seja, não tem nada fácil. O Flamengo vai ter que correr atrás aí para poder alcançar os resultados. Lembrando, quinta-feira temos um jogo importantíssimo contra o Peñarol. Temos que vencer. E já temos um problema aí, porque ontem o Luiz Araújo saiu de campo mancando após levar uma pancada no joelho. É dúvidas para o jogo. Quem é dúvidas também é o De La Cruz. Ou seja, o Flamengo pode ter desfalques pontuais aí e complicar a vida na Libertadores. Depois a gente volta a jogar pelo Brasileiro. E aí depois tem a partida de volta contra o Peñarol lá no Uruguai. E aí o Flamengo tem que levar o resultado do Rio para lá. Porque se quando chegar lá não tiver um bom resultado, aí esquece. Já vamos ser eliminados do outro cara. Então tá muito difícil na situação. E agora a gente está vendo aí, né? O líder, que é o Botafogo, disparando. E vimos o segundo colocado, que é o Palmeiras, disparando. Esse título vai cair no colo do Palmeiras. O Palmeiras vai ser campeão. Pode ter certeza disso aí. E a gente vai ter que ficar chupando o dedo aí. Porque o time do Tite, o Tite é um técnico medroso. Faz um gol e acha que já ganhou a partida e não precisa mais jogar. Ontem, né, tinha as opções ali. Entrou com uma escalação totalmente diferente do que tinha treinado. Beleza. O Gonçalo Plata jogou muito. O Bruno Henrique centralizado. E o Luiz Araújo na outra ponta, que estava jogando bem até se contundir. Porém, era nítido ali que já que ele ia poupar, quando ele foi tirar o Luiz Araújo, e segundo ele, o Gabigol hoje é o reserva imediato do Arrascaeta, é ter colocado o Gabigol e não o Arrascaeta. Aí colocou o Arrascaeta, no segundo tempo teve que tirar o Arrascaeta também por cansaço. Gabigol, por sua vez, aí a gente vê que a briga dos dois é séria, existe. O Tite não quer nada com o Gabigol, só põe ele por pressão da torcida e põe ele fora de posição. A posição do Gabigol seria no mínimo ali um ponta, né? Um atacante jogando pelas pontas, ou um falso 9, que é o que ele fazia antes e sempre deu certo. É o cara que mais fez gol no Flamengo jogando nessa posição, ao lado ali do Bruno Henrique. Então era para ele ter entrado ali com o Gabigol do lado do Bruno Henrique e o Plata um pouco mais pelas laterais ou na outra ponta, deixando os dois ali na frente. Seria um formato aí
4-4-2. Mas ele entrou com o time aí totalmente no formato que ele só sabe jogar assim, né? Ele está engessado nesse formato, que é o 4-4. Aí ele coloca ali, na verdade, 4-5-1. Ele coloca o Bruno Henrique mais isolado, coloca o Gerson numa ponta, o Luiz Araújo na outra. Ontem ele colocou o Prato na ponta e o Luiz Araújo na outra, e o Gerson um pouco mais recuado. Mas esse é o estilo dele, ele está engessado nesse esquema tático, não sabe mudar. Agora, São Pedro, ele tem que mudar o esquema tático, não consegue. Apesar de tudo que aconteceu, desse empate horroroso, a gente tem pontos positivos para estar conversando. Um deles é a entrada do Alexandre, que jogou muito. E se o Ayrton Lucas não abrir o olho, em breve vai perder a posição para o Alexandre, porque o cara jogou muito, tá? O cara matou o jogo ali, o cara teve demais. Outro que jogou muito bem foi o Varela. O Varela também deu um show à parte, tá muito raçudo, com muita qualidade. Pulgar voltou a jogar bem. Léo Pereira, hoje em dia, é volante, o cara tá jogando muito, tá dando conta do recado. Na zaga ali, Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Teve esse momento aí que tomaram o gol, que bateram cabeça. Um ficou caído reclamando de pênalti, né? Cavando pênalti. E o outro, em vez de dar uma trombada ali, tentar tomar a bola, deu espaço, deixou o cara cruzar. E aí acabou acontecendo o gol. Um gol frustrante, porque o Flamengo era para ter ganhado no mínimo de 3 e acabou pegando um empate. Empate frustrante aí. Então o Tite tem algumas coisas para arrumar e tem que mudar o pensamento do Tite. E aí quando você vai para a coletiva lá, que você vai assistir o Tite falando, você vê que é só enrolação. Que é sempre assim, a culpa não foi do Léo Pereira, a culpa é nossa, a culpa é minha, a culpa é disso, aquilo, sempre querendo passar pano, mas o que importa mesmo, que é trazer o resultado, não trouxe. O Flamengo tem um time com orçamento caro, um time que o Flamengo está pagando alto para ter esse time, cheio de jogadores caros, não é para estar nessa situação. O Flamengo, no mínimo, era para estar liderando o Brasileirão e bem nas competições. Está aí capengando nas competições, mas está passando. Passou capengando na Copa do Brasil, até que no segundo jogo ainda jogou melhor contra o Bahia. Já para chegar nas quartas de final da Libertadores, foi capengando lá contra o Bolívar, ganhou mal no Rio, depois conseguiu perder, mas conseguiu jogar dentro da regra e trazer o resultado, se classificar para as quartas de final da Libertadores. E no Brasileirão, a campanha do Flamengo no segundo tempo é a campanha de time lutando para não cair no rebaixamento. Para ver o nível que nós estamos. Ou seja, além de tudo isso, o time está jogando mal, está com a campanha aí de segundo turno no Brasileirão de time de rebaixamento. Ou seja, e o Tite não reconhece, o Tite nega. O Tite está tudo bem, está tudo normal, está tudo dentro dos conformes. Ontem chegaram a falar que o Flamengo pretende ficar próximo aos líderes e para 5 últimas partidas que o Flamengo vai focar 100% para ver a possibilidade de título. Mas se continuar desse jeito aí, quando chegar nas 5 últimas partidas, já era. Esquece. Não vai ter jeito. Não vai ter como você fazer essa arrancada fenomenal que eles querem. Agora, o Tite tem peças importantes na mão, principalmente para o jogo de quinta-feira. Ele vai ter Carlos Alcaraz, vai ter Gonçalo Prato, vai ter Alexandre, vai ter o Ayrton Lucas, vai ter praticamente quase todo mundo aí. Menos o Cebolinha, claro que vai ficar um tempão lesionado, Matias Vinha e o Pedro. E o Michael aí vai precisar de mais uns 10, 15 dias para estar voltando. Mas tirando isso, ele vai ter muita gente ali, ou seja, então ele pode entrar com o time ali. E no segundo tempo, tirar os mais cansados e colocar. Um dos que não deve aguentar o tempo todo seria o De La Cruz, que é dúvida ainda. Mas se for jogar, não vai aguentar o tempo todo. Então tira o De La Cruz e coloca o Alcaraz. Tem que ser trocas assim. Agora não pode fazer troca igual ele fez aí. Me tira o Luiz Araújo, aí bota o Arrascaeta, que é um jogador de outra função. Que quando entrou, também entrou até bem. Aí depois tira o Arrascaeta e bota o Gabigol, que é de outra função. E quando ele bota o Gabigol ali no lugar do Arrascaeta, ficou nítido que era para queimar o jogador com a torcida. Ele está jogando para a torcida. Então a gente vê que tem essa rusga dos dois e que a diretoria teria que chamar os dois para conversar e falar, ó, daqui para frente é o seguinte, ou vocês são o Flamengo ou vocês estão na rua. Vocês se resolvem aí, porque o Flamengo é maior do que qualquer um dos dois. Tanto do Tite, tanto quanto o Gabigol. Nenhum dos dois é maior do que o Flamengo. E fica nesse imbróglio aí quando vai pressionar o Landim fala que o técnico só sai quando ele sair. Isso se dependendo, se o candidato da situação aí, que é apoiado pelo Landim, ganhar,
o Tite ainda continua por mais anos, pode ter renovação. Gabigol, por outro lado, já é totalmente descartado sua renovação. Só se houver uma coisa muito extraordinária para que o Gabigol possa renovar com o Flamengo. Caso contrário, o Flamengo já está descartado, tanto pela diretoria como pelo técnico. O Tite só está fazendo o que ele está fazendo com o Gabigol porque ele tem o apoio do presidente Landim. Se não fosse isso, ele estaria colocando o Gabigol mais vezes e o Gabigol estaria aí alcançando números melhores. Porque o Gabigol está sempre entrando fora de posição. Tá certo, está numa má fase. Mas o cara numa má fase entra fora de posição, não há força de vontade que faça o cara ir para frente. E ele tem jogado com vontade, mas não tem conseguido trazer o resultado porque não tem esse apoio total do técnico aí, né? Outro detalhe aí, muita gente deixa de passar despercebido. Em várias situações aí, o Flamengo, quando perdeu o Pedro, já tinha que estar escauteando e correndo atrás de um cara para jogar ali de 9, né? Um centroavante. Não fez isso. Todo mundo acreditava que seria o Gabigol. Aí o Tite pega e coloca o Carlinhos. Carlinhos, que hoje todo mundo sabe que é um cara esforçado, mas que não tem qualidade nenhuma para estar jogando no Flamengo. Foi uma contratação ali. A gente não sabe nem explicar porque contratou, porque o Gabigol estava suspenso, então eles trouxeram o cara para quebrar o galho para chegar no meio do ano. Aí chegou no meio do ano, o Gabigol já tinha conseguido o efeito suspensivo, todo mundo acreditava em utilizar o Gabigol, então o Carlinhos ficou como terceira opção. Mas não, ele está usando o Carlinhos como primeira opção, como opção principal de centroavante. Aí sai o Bruno Henrique, entra o Carlinhos. E o Gabigol fica por último. E o Gabigol, cara, querendo ou não, é um cara que se tiver dentro de campo com mais tempo, ele faz gol. Ele é um dos que mais fez gol no Flamengo, ele é recordista de gol. Mas do jeito que ele está jogando, ele não vai fazer gol nunca. O cara entra fora de posição, entra totalmente perdido, até ele se achar o jogo já acabou. E tudo isso aí a gente vê, né, que o técnico está fazendo isso aí porque é mau cara de vez. Tite quer o Gabigol fora do Flamengo, essa é a verdade. Por tudo isso, a gente está sofrendo aí, porque a gente torce o Flamengo é 24 horas, somos uma família e a gente fica no prejuízo, não é mesmo? Então é isso aí. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Forte abraço e fui. Valeu, meus amigos.